Bem, irmãos, vamos começar o nosso estudo fazendo uma breve introdução, recapitulando aquilo que vimos aqui nos estudos anteriores. Paulo, no primeiro capítulo, até o capítulo 2 de Gálatas, ele faz aqui uma defesa do Evangelho, e ao fazer uma defesa do Evangelho, ele faz também uma defesa do seu apostolado para que a igreja, confiando na autoridade que ele recebeu de Cristo para comunicar o Evangelho, pudesse então receber o Evangelho com essa devida confiança. Depois, nos capítulos 3 ao capítulo 4, Paulo se dedica a fazer uma explicação do Evangelho, levando a igreja a um estado de maior maturidade doutrinária, a fim de se firmar diante das pressões dos falsos pregadores daqueles dias. E agora, nos capítulos 5 e capítulo 6, Paulo faz uma aplicação da doutrina da justificação pela fé à vida pessoal, à vida cotidiana das igrejas da Galácia. E que essas aplicações, elas são também trazidas e transmitidas a todos nós, pois ainda vivemos sob tensões de muitas falsas doutrinas e precisamos, olhando para a doutrina bíblica, para a sã doutrina, nos firmar diante das oposições que sofremos. Então, nessa parte das aplicações, ele faz uma introdução. Essa introdução é composta por algumas advertências. Na realidade, 4 advertências, do capítulo 5, versos 1 ao verso 15. Todas essas advertências nós já examinamos aqui. A primeira, ele faz uma advertência contra o jugo de escravidão, verso 1 do capítulo 5. Depois, versos 2 ao verso 6, uma advertência contra o falso ensino. Depois, uma advertência contra os falsos pregadores. Você quer identificar um falso pregador, um falso mestre, um anticristo, basta observar o ensino dele. Se o ensino dele procede das Sagradas Escrituras com fidelidade ou não. Então, Paulo faz aqui uma advertência, expondo as características desses falsos pregadores para que as igrejas pudessem se prevenir. E aí, no nosso último estudo, nós vimos aqui as advertências que ele faz contra a falsa liberdade. E nesse ponto, nós estudamos aqui sobre a verdadeira liberdade em Cristo, verso 13, parte A falsa liberdade em Cristo, verso 13, a parte B, não podemos usar da liberdade que nós recebemos da parte de Cristo para dar ocasião à carne, para suscitar ações e atitudes que são flagrantemente pecaminosas. Também no verso 14, ele expõe o mandamento da verdadeira liberdade, já que as igrejas da Galácia estavam tão interessadas em cumprir a lei, ele diz, existe uma lei que vocês precisam observar e cumprir. Essa é a lei de Cristo, amar o próximo como a si mesmo. Então, observem, este mandamento é o mandamento da verdadeira liberdade. E ele termina fazendo uma advertência contra a falsa liberdade no verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. A liberdade ofertada por Cristo estava servindo, por uma interpretação equivocada, a muitos cristãos da Galácia para atacarem uns aos outros, em debates doutrinários, e assim, um enfraquecendo o outro, um escandalizando o outro, um dividindo os outros, e assim a igreja estava sendo perturbada profundamente. É o que Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, verso 7, que pela perversão do Evangelho, aquelas igrejas estavam sendo perturbadas. Então, a falsa doutrina, a heresia, ela não edifica, ela divide, ela coloca um contra o outro, ela promove a carnalidade, ela promove a rebelião contra a palavra de Deus. E é isso que Paulo aqui está expondo em último lugar. Somente depois dessa introdução que ele faz, a aplicação da doutrina da justificação da fé, é que ele, então, apresenta as aplicações mais direcionadas à conduta pessoal. Parte do nosso estudo de hoje está justamente neste contexto, onde ele tem o foco de aplicar a doutrina quanto à doutrina pessoal, versos 16 ao verso 26. Depois, ele faz uma aplicação à realidade eclesiástica, à conduta das igrejas em si, como o crente deve se colocar no meio da igreja, no trato uns com os outros, ao invés de serem mutuamente destruídos, mordendo e devorando uns aos outros, como já estudamos aqui, o Paulo vai dizer como que pela lei do amor, o mandamento que eles
tinham que observar e cumprir, como eles tinham que tratar uns aos outros, não é destruindo uns aos outros, mas edificando uns aos outros com base justamente na doutrina da justificação pela fé. E ele termina a epístola fazendo algumas exortações finais, versos 6 até o verso 18. Meus irmãos, a nossa liberdade em Cristo é a maior bênção que poderíamos receber quando estávamos escravizados pelo pecado e condenados eternamente por ele. Ao expor, então, tão sublime verdade, o apóstolo Paulo advertiu contra a falsa liberdade, pois era possível que uma pessoa, por cumprir certas disciplinas religiosas e ou por obter a aprovação moral da sociedade, acredite conquistar o mérito da justificação enquanto permanece aprisionada pela justa condenação do pecado. Paulo sabia exatamente deste problema. Pessoas que estavam tão apegadas à religiosidade que, por isso, estavam pensando que estavam garantindo a sua salvação. Paulo trata mais objetivamente sobre isso nos versos 8 até o verso 11 do capítulo 4, quando ele diz o seguinte: olha, vocês antes estavam escravizados pela idolatria, apegando-se à falsa religião. Vocês agora que receberam o Evangelho, tendo sido seduzidos pelos falsos mestres, vocês agora estão se apegando a tradições dos judeus. Verso 10, guardar dias, meses, tempos e anos. Vocês estão estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis escravizar-vos. Então vocês estão deixando 6, trocando 6 por meia dúzia. O problema de vocês ainda não foi resolvido. Paulo sabia desse problema. Como é possível nos apegarmos a certas disciplinas religiosas e achar que também, por obter a aprovação moral da sociedade, nós estamos assegurando a nossa salvação? Isso era completamente possível naqueles dias, como é completamente possível em nossos dias também. Por outras palavras, este assunto, ele é possível que uma pessoa acredite estar salva por acreditar que a salvação é conquistada por suas obras em parceria com as obras de Cristo. Muitos não vão declarar isto abertamente, mas na prática, o que se prega hoje em dia em muitas igrejas evangélicas, ou ditas evangélicas do nosso país, é que a obra do Senhor Jesus Cristo não foi suficiente. É preciso colocar sobre a igreja, sobre os crentes, certos julgos, para que no cumprimento de certas disciplinas religiosas, de certos sacrifícios e promessas que precisam ser cumpridas, eles então obtenham a segurança da sua salvação. Na prática, o que está por trás dessas doutrinas, dessas pregações, é que a obra de Jesus não foi suficiente. Ela foi válida, mas ela não foi suficiente. O homem tem que, pelas suas obras, completar a obra da salvação. Isso na teologia é o que nós chamamos de pelagianismo, ou melhor, semi-pelagianismo. É quando o homem se convence de que pelas suas obras ele pode obter a salvação. Ele pode obter a salvação, como se Cristo tivesse andado a metade do caminho e agora resta-nos andar o restante do caminho para chegarmos na pátria celestial. Alguns pensam que é assim, por causa de falsas doutrinas e heresias que ainda são pregadas em nossos dias. Outros pensam que porque foram salvos inteiramente pela graça de Deus em Cristo, então não possui qualquer responsabilidade sobre essa graça. É isso que Paulo está tratando no contexto imediato aqui da nossa passagem. Verso 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, vocês foram libertados pela obra de Jesus. Contudo, não usem esta liberdade para suscitar atitudes e decisões pecaminosas baseadas na natureza de vocês, na natureza terrena de vocês. Então, havia um problema naquela época que também é muito comum nos nossos dias. Pessoas que estavam pensando que, já que a obra da salvação é uma obra da soberana graça de Deus, eu não tenho nenhuma participação nisso, eu não posso determinar o meu destino, eu não posso completar a obra de Cristo, então estou entregue ao destino que Deus estabeleceu para mim, então eu vou viver de uma maneira livre, completamente livre, já que Cristo já me garantiu a salvação, já pedi perdão pelos meus pecados, eu creio nele, então agora eu vou viver do jeito que eu quiser viver.
Este é um problema que Paulo está tratando também aqui na Epístola dos Gálatas. Veja como o Evangelho da Graça, que estava sendo pervertido pelos falsos pregadores, estava perturbando a vida cristã de muitos crentes. Esta heresia foi e continua sendo uma perversão do Evangelho da Graça e a causa da perturbação de muitas igrejas, pois resulta não apenas a insegurança quanto à salvação em Cristo, porque aquele negócio, eu comecei uma campanha, eu me distraí, quebrei a campanha, e agora? Deus não vai me aceitar, tem que recomeçar de novo. O homem vive naquela tensão constante. Já viu aquela história? Se Cristo voltar agora e Ele te pegar afastado do Evangelho, você não vai para o céu. Então uma pessoa vive muitas vezes dentro da igreja para resolver um problema de medo, porque ela confia que a salvação dela depende das obras dela. Então ela vive tensa, ela vive nervosa, ela vive sob um clima de chantagem, pensando que pelo seu comportamento, enfraquecido muitas vezes na fé, se Cristo voltar neste momento, não tem espaço no céu para ela. Então ela vive naquela luta, naquela tensão, como se estivesse carregando um fardo muito pesado sobre as suas costas, pensando que a salvação depende dela. Então essa heresia estava perturbando a vida de muitos crentes, produzindo essa insegurança quanto à salvação. Também estava produzindo, como já vimos aqui, um testemunho reprovado pelo Evangelho. O que a palavra de Deus ensina? É muito fácil para nós nos comparar um com o outro, e chegarmos talvez facilmente à conclusão de que nós estamos muito bem, que nós estamos próximos do Senhor, que estamos com moral diante de Deus. Ou quem sabe, você se comparando com o seu irmão, com a sua irmã, vai chegar talvez à conclusão facilmente de que você está muito mal, apesar da sua fé em Cristo, né? Mas por não conseguir realizar tantas obras e atender de uma maneira tão disciplinada às questões religiosas da vida cristã, você está muito mal diante de Deus. Se por um lado você pode se ensoberbecer, pensando que você está muito bem diante de Deus, por se comparar com seu irmão e se ver numa condição melhor do que ele, do ponto de vista da disciplina religiosa, você pode carregar não o orgulho, a altivez, a soberba. Talvez você esteja carregando culpa, pensando que porque você não está atendendo às disciplinas religiosas, não está participando de todas as programações e não está dando vultosas ofertas à igreja, você está numa condição de desprezo na presença de Deus. Paulo sabia muito bem destes problemas. Essas heresias, elas foram e elas continuam pervertendo o Evangelho da Graça e causando muita perturbação em muitas igrejas. Uma vez que a pessoa vive como incrédulo, ou sendo até pior do que ele, professando a sua fé com os lábios e contradizendo com as suas condutas, o crente pode se ver completamente reprovado na presença de Deus. Por essas razões, Paulo exortou: não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Não pensem vocês que porque Cristo garantiu a salvação, e isso não veio de vocês, não foi pelas obras de vocês, foi inteiramente pela soberana graça de Deus, não pensem vocês que porque essa obra está consumada e a salvação de vocês está garantida, que vocês agora estão livres para viverem como vocês quiserem viver em relação ao pecado. Porque muitos professavam com seus lábios a verdadeira fé, mas o testemunho deles diante do Evangelho estava sendo um testemunho reprovado. Foi por isso que Paulo disse: não deem lugar na liberdade à carne. A palavra carne que ele usa aqui, em grego sarx, significa não a constituição física do homem, mas a natureza pecaminosa resistente à influência divina da santidade e, portanto, rebelde para com Deus. A nossa natureza terrena, pecaminosa, imperfeita, maculada pelo pecado, ela não se dispõe a obedecer a Deus. Ela não se dispõe a se sujeitar à vontade revelada de Deus pela Escritura. É mais fácil para nós irmos para um clube com alegria e disposição do que irmos para a casa de Deus. O entusiasmo é totalmente diferente. Parece muitas vezes que estamos indo para a casa de Deus, não como aquele salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Parece que ir para a igreja é um fardo pesado. Orar é um fardo pesado.
Resistir o pecado da nossa natureza, no nosso hábito, reconhecer a nossa culpa, parece que é um fardo muito pesado. Tanto que nós estamos o tempo todo colocando a culpa nos outros. Dificilmente estamos colocando culpa em nós mesmos por causa dos nossos próprios pecados. Nós sempre estamos tentando transferir. Por quê? Porque a nossa natureza, ela é resistente à influência santificadora do Espírito. Nós estamos o tempo todo tentando ainda nos esconder por trás das árvores do jardim e não nos expor diante da reta justiça de Deus, para sermos tratados, curados, para sermos transformados, confiados na graça dEle, que é comunicada por meio do seu Filho. Nós ficamos ainda tentando lutar contra aquilo que é interesse de Deus a favor dos nossos próprios interesses. Nessa passagem, Paulo esclarece que, salvos pela graça, temos a responsabilidade de agir contra a nossa própria natureza pecaminosa numa verdadeira guerra de interesses pessoais. Nós queremos fazer a vontade de Deus, mas na prática nós nos entregamos às sedições da nossa própria natureza. E Paulo expõe isso com honestidade, como os crentes nas igrejas da Galácia estavam nessa luta interna de interesses pessoais. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu acabo me vendo fazendo a minha própria vontade. Eu acabo me vendo preservando hábitos que eu já deveria ter eliminado por crer em Jesus Cristo e por respeitar a Deus que é santíssimo. Então, nessa luta, Paulo expõe aqui, basicamente, duas questões muito importantes para todos nós, na passagem que nós vamos ler, que é Gálatas capítulo 5, verso 16 até o verso 18. Contudo, a primeira parte que Paulo apresenta aqui tem a ver com uma solução nesta luta que nós enfrentamos internamente, na nutrição, na manutenção da nossa espiritualidade, guiada pela revelação da palavra de Deus, segundo a assistência do Espírito. É que Paulo vai dizer, olha, nessa luta interna entre o interesse da sua natureza e o interesse da parte de Deus, a única solução para que vocês superem essa luta é se vocês andarem no Espírito. Olha o que diz a passagem no verso 16. Digo, porém, andai no Espírito. Ele está dizendo, digo, porém. O que ele disse no verso anterior? Ele disse o seguinte: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, a despeito disto, contra isso, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos da carne, a cobiça da natureza pecaminosa, os interesses pecaminosos da vossa natureza. Paulo indica que a resposta aos abusos descritos anteriormente é andar no Espírito, ou seja, sob a influência confrontadora e transformadora do Espírito que é santíssimo, exercida pelo Evangelho. Como o Espírito Santo influencia a vida dos verdadeiros crentes? Através da palavra de Deus. É através da palavra comunicada com fidelidade. Paulo estava pregando o Evangelho, e a expectativa deles é que, assim como eles começaram na graça do Evangelho, no Evangelho da graça, que eles, pela assistência do Espírito, permanecessem assim. Quando eles deixam o Evangelho da graça e começam a se apegar às obras da lei que estavam sendo transmitidas por falsos irmãos, que ele descreve no capítulo 2, verso 4, então eles estavam se declinando de Cristo, se desligando de Cristo, tornando Cristo sem proveito algum para a salvação deles, e se apegando a obras que estavam, a rigor, denunciando para eles a imperfeição e o estado de condenação, porque nenhum homem pode atender perfeitamente à lei de Deus. Quem somos nós, irmãos, para nos colocar de pé diante daquele que é Altíssimo? Quem somos nós? Somos homens maculados pelo pecado, de modo que diante da justa retidão, da retidão e da lei de Deus, todos nós somos flagrados e denunciados como pecadores e, portanto, expostos às sanções e à condenação da própria lei.
Mas os crentes da Galácia estavam deixando o evangelho da graça e se apegando às obras da lei. E Paulo está deixando bastante claro que não, este não é o caminho. O caminho é andar no Espírito, jamais satisfazendo os desejos da carne. E o Espírito Santo, pela palavra fielmente comunicada, ele atua, ele guia, ele esclarece, ele dá discernimento, ele dá poder ao crente para vencer as tentações, para vencer as pressões da carne, para vencer os interesses pecaminosos da nossa própria natureza. O verbo que ele usa aqui para andar é peripatel. Peri é uma preposição grega que significa em torno de, e patel é um verbo no grego que significa pisar ou pisotear. O que Paulo está intencionalmente aqui trazendo ao entendimento da igreja é de que o Espírito ele está no centro. E o crente ele tem que andar na órbita, ele tem que circundar, ele tem que andar em volta do Espírito, ou seja, o Espírito ele tem que ser central, o Espírito Santo tem que ser central na vida do crente. O crente não faz nada sem que esteja debaixo da influência ou em volta da influência do Espírito Santo. Peripatel, andar em volta. E como ele usa esse verbo no imperativo, é uma ordem negociável. O crente não tem outro caminho, não tem outra alternativa, não tem diálogo. O crente que quer andar em conformidade com a vontade de Deus, ele tem que buscar imperativamente a influência do Espírito Santo pela transmissão da palavra de Deus. Literalmente esse verbo ele é traduzido como continuem andando em torno do Espírito. Peripatel, tu pneumatos, andem em torno do Espírito, continue andando em torno do Espírito. De acordo com o contexto, andar aqui significa caminhar continuamente, no sentido de orientar todas as ações e aspectos de conduta na vida, assim como Paulo mesmo diz no seu próprio testemunho, no capítulo 2, versos 19 e 20, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. E olha o testemunho que ele dá. Primeiro, da obra da justificação. Agora ele fala sobre a obra da santificação. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No capítulo 5, verso 7, ele diz, vós corris bem. Os crentes estavam andando corretamente nessa direção. Eles estavam andando nessa direção, sob a orientação do Espírito. Também significa que aquele que é chamado à liberdade, aqui Paulo está tratando sobre a questão do andar no Espírito, Paulo está trazendo aqui dentro do contexto o ensino de que aquele que é chamado à liberdade não é chamado a amar por si mesmo. Nós não nos amamos por nós mesmos, somos incapazes de amar por nós mesmos. A nossa natureza, ela é uma natureza egoísta. Vamos ver isso no próximo estudo. Nós somos egoístas. A rigor, nós consideramos a nossa necessidade muito mais importante que a necessidade do outro. Então, a necessidade do outro, uma vez exposta para nós, o máximo que nós podemos fazer, geralmente é, orarei por você, ou então, vá em paz, que Deus te abençoe. Dificilmente nós fazemos alguma coisa de uma maneira prática, considerando a urgência da necessidade dos nossos próprios irmãos. Então, nós não conseguimos amar os nossos irmãos por nós mesmos, a menos que nós estejamos debaixo da influência do Espírito Santo, do Espírito que habita em nós, o Espírito prometido que recebemos no dia da nossa conversão. Segundo Paulo diz no capítulo 3, verso 14, o mesmo Espírito que testifica conosco a nossa filiação diante de Deus. Não é um chamado a continuar andando por nossa própria vontade, mas pela direção do Espírito, nunca sem essa direção. Nós não fomos chamados por Cristo das trevas para viver conforme a nossa natureza pecaminosa.
Nenhum de nós aqui está livre das leis. Nós saímos debaixo da lei do pecado, mas agora estamos debaixo da lei do Espírito. Nós não somos livres em nenhuma circunstância. Nós não ocupamos nenhum estado de neutralidade. Ou nós somos escravos de Satanás pelo pecado, ou nós somos escravos de Cristo pela lei do Espírito. É isso que nós veremos mais adiante no capítulo 6. Paulo fala sobre isso. Os que semeiam para a carne e os que semeiam para o Espírito. E como isso reflete, testemunha ou expõe a nossa verdadeira realidade diante da obra da cruz, da obra de Jesus Cristo. À medida que o crente caminha, deve buscar depender cada vez mais do Espírito, não de si mesmo. Por isso não gratifica ou atende os desejos da sua natureza pecaminosa. E embora o crente não seja inteiramente livre das inclinações, porque pode parecer que andar sob a influência do Espírito significa andar sem pecar. E isso nós sabemos, pelo próprio testemunho da Escritura, que não é possível. Será possível quando Cristo vier e então a presença do pecado da nossa natureza for removida. E eternamente vivemos na presença de Deus sem a presença e os efeitos do pecado da nossa natureza. Até lá, o desafio que nós temos para enfrentar é o desafio das nossas contradições. Nós queremos alcançar a vontade de Deus, sermos obedientes e fiéis a ela, mas ao mesmo tempo nós sentimos uma tensão para colocarmos desculpas e mais desculpas e continuarmos vivendo de acordo com a nossa própria vontade. E incapacitados e indispostos a amar os nossos irmãos por nós mesmos. Essa é a grande luta do cristão. Em João, na sua primeira epístola, ele diz que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós estamos mentindo. E ele continua dizendo que nesse esforço de abandonar o pecado, nós podemos sim cometer pecados. Pecados que eu me refiro a pecados externos, comportamentais, porque o nosso estado espiritual diante de Deus é um estado perene de maculação, de corrupção, de imperfeição. Mas João está se referindo às condutas pecaminosas, ao comportamento pecaminoso. E uma vez que nós cometemos, nós não cometemos como vítimas de pressões externas, nós cometemos porque nós quisemos ou nós queremos cometer. Nenhum pecado é um acidente na vida do cristão. Você talvez já ouviu falar sobre isso. Na vida do cristão, o pecado é um acidente. Isso não é verdade. O pecado, segundo o testemunho de Tiago, na sua epístola, no capítulo 1 ou capítulo 2, acho que capítulo 1, ele diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então não existe pecado por acidente na vida de um cristão. Nós pecamos por causa do nosso estado de rebelião. Nós queremos pecar. Nós temos consciência do que é errado. E nós fazemos isso por nossa rebelião contra Deus. Contudo, o verdadeiro cristão pode se arrepender dos seus pecados. E quando ele se arrepende dos seus pecados, ele tem a confiança de que Jesus Cristo é aquele que intercede por ele diante do Pai. E há perdão para aqueles que verdadeiramente arrependidos invocam o nome de Deus. Então, o cristão verdadeiro, ele vive numa batalha constante. Então, ao falar aqui sobre andar em torno do Espírito, sendo influenciados pela ação do Espírito Santo que se dá pela exposição fiel das Escrituras, nós não estamos aqui dizendo que o cristão é inteiramente livre das inclinações pecaminosas, porque ele pode experimentar, mas ele pode experimentar vitórias progressivas. Glória a Deus por isso, porque nós estamos numa escola chamada vida cristã. Do dia que o Senhor nos arrebatou, do dia que o Senhor nos libertou do império das trevas, até aqui, buscando a Deus, orando, lendo as Escrituras, ouvindo as pregações, nos exercitando nas boas obras, aquelas que são coerentes com o ensino da palavra de Deus e que demonstram a nossa obediência, o nosso temor e o nosso amor por Deus, o crente vai crescendo, ele vai amadurecendo. E à medida que ele vai crescendo, que ele vai amadurecendo, ele vai deixando a sua ignorância, ele vai deixando a sua incredulidade, ele vai deixando as suas promiscuidades, ele vai deixando as suas mentiras, ele vai deixando as suas iras, ele vai deixando as suas fraudes, suas corrupções,
a sua insensibilidade para com o sofrimento alheio, ele vai crescendo. E nós vamos obtendo vitórias, não por nós, mas pelo Espírito que habita em nós e que age de acordo com a palavra de Deus, que atua poderosamente pela palavra de Deus, nos dando forças e poder e nos convencendo de nos arrepender dos nossos pecados, de buscarmos mudança da nossa vida e assim refletirmos a nossa liberdade em Cristo Jesus, não para pecar, liberdade para abandonar o pecado, porque dele Cristo já nos libertou dos seus efeitos eternos. Esta é a verdadeira liberdade que o crente experimenta. Paulo explica que existe uma luta da qual nenhum crente está livre ou pode evitá-la. A luta da sua natureza pecaminosa contra as influências santificadoras do Espírito Santo. O cristão possui uma só natureza, contudo, carrega as máculas do pecado, recebidas no nascimento e herdadas de Adão. Mas também, o crente, ele carrega a semente da nova vida. E essa semente, ela foi recebida na regeneração espiritual, quando se tornou participante da natureza divina, segundo o apóstolo Pedro diz, na sua segunda epístola, capítulo 1, verso 4, que eu quero ler aqui essa passagem. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4, ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o Espírito Santo, ele nos regenerou, ele nos habilitou a crer, e é por isso que nós cremos, porque pela dádiva divina nós recebemos a capacidade de crermos, pelo Espírito. Fomos regenerados, recebemos a dádiva da fé, essa fé nos conduziu a Cristo, e diante de Cristo, o próprio Espírito, nos convencendo do nosso pecado, da justiça e do juízo, nos levou a um verdadeiro arrependimento, que Paulo fala em 2 Coríntios, o arrependimento segundo Deus. Nós não apenas nos entristecemos do nosso pecado, nós deliberadamente, resolutamente, decidimos por influência do Espírito a converter os nossos maus caminhos, a mudar os nossos hábitos, a nos voltar para a vontade de Deus, abandonando a nossa velha vida. Então, o verdadeiro crente, ele tem uma só natureza, ele carrega as máculas do pecado, das imperfeições e indisposições para atender à vontade de Deus, mas ao mesmo tempo, ele carrega essa semente da nova vida que ele recebeu pelo Espírito Santo, que vai se desenvolvendo, e à medida que ele vai crescendo e amadurecendo na fé e na confiança em Cristo Jesus, ele vai mortificando a sua natureza pecaminosa, que Paulo fala lá em Colossenses capítulo 3, verso 5 em diante. Quando ele diz para nós mortificarmos, fazermos morrer a nossa natureza pecaminosa, nos revestindo do novo homem que se refaz no pleno conhecimento de Jesus Cristo. Então, o crente, ele convive com essa tensão de uma natureza maculada pelo pecado e, ao mesmo tempo, por essa disposição que o Espírito colocou na sua natureza para obedecer a Deus. Ambas inclinações têm desejos, uma pelo pecado e a outra pela santidade. Estão em constante conflito. Não é isso que Paulo diz no verso 17? Ele diz: porque a carne milita contra o Espírito, capítulo 5 de Gálatas, verso 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo esclarece que somente sob a influência do Espírito o crente consegue modificar a sua natureza pecaminosa, deixando de satisfazê-la e frutificar com o testemunho do Espírito na sua vida. Então, a evidência de que temos o Espírito, que por ele fomos regenerados e chamados à liberdade em Cristo, não é o falar em línguas estranhas. A evidência de que temos o Espírito Santo não é o falar em línguas estranhas ou a prosperidade material neste mundo,
mas a santificação do nosso caráter moral e das condutas pela libertação da escravidão do pecado na qual nos encontrávamos e perseverança na fé. O sinal de que temos o Espírito Santo é demonstrado pela capacidade de perseverarmos na fé em Jesus Cristo, mesmo diante das ameaças, mesmo diante da iminente morte, mesmo diante das graves enfermidades, mesmo diante das discriminações, das privações da nossa liberdade. O crente que tem o Espírito Santo, ele não teme nenhuma dessas ameaças do mundo e ele não nega a sua fé. A evidência de que temos o Espírito Santo se dá pelo nosso caráter, pela santificação do nosso caráter moral. Nada de falar em outras línguas como sinal de que temos o Espírito Santo. A prova externa de que nós cremos em Jesus Cristo, seguindo o exemplo do próprio Cristo, é enfrentando a cruz, mas jamais negando a nossa fé. Jamais negando a nossa fé. Nenhum pecado pode nos escravizar mais. Fomos libertos dele. Nós morremos para o pecado. E mortos para o pecado, vivemos agora para Deus. Esta é uma evidência de que temos o Espírito Santo. Por isso nós abandonamos o pecado. E abandonamos sem olhar para trás. Sem saudades daquela velha vida. Não existe caminho de volta. Nós estamos agora direcionados para o paraíso que Cristo foi para preparar para todos nós. Nós estamos caminhando para a esperança que nos aguarda. Nós não temos saudade, apego, nós não estamos mais nos sentindo atraídos por este mundo, porque nós fomos libertados completamente dele. O Espírito Santo e a nossa natureza pecaminosa são opostos entre si. Não há acordo ou tolerância entre os interesses de um para com os do outro. Por isso o crente vive numa luta interna. Muitas vezes tem que decidir e agir contra a sua própria vontade e conforto, quando a direção visa a sua edificação, santidade e comunhão cristã. Quantas e quantas vezes nós não temos e nós não nos vemos pressionados a agir contra a nossa natureza, contra a nossa disposição natural. Por exemplo, eu não quero ir para a igreja, eu estou cansado, eu estou desanimado. Mas nós não somos mais escravos da nossa natureza e da nossa indisposição espiritual. Agora nós temos que aprender a lutar contra as nossas disposições naturais, corrompidas pelo pecado. E temos que nos disciplinar, lutar contra essa natureza, lutar contra essas vontades. O Espírito Santo é quem nos dá esta influência transformadora, somente Ele pode dar vitória ao crente diante das tentações internas e externas. Somente Ele pode testificar a nossa filiação com Deus, conforme o próprio autor dessa epístola, no livro de Romanos, diz no capítulo 8, verso 16. Em último lugar, Paulo, ele diz, primeiramente, como nós podemos superar essa luta interna entre o Espírito e os apetites da nossa natureza pecaminosa. Primeiramente é andando sob a influência do Espírito. Em segundo lugar, verso 18, sendo guiados pelo Espírito. Ele diz no verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Em resumo, Paulo enfatizou que uma vida piedosa não é vivida sob as regras da lei, mas guiadas pelo Espírito. Ele esclarece como superar o legalismo da lei e o liberalismo associado à carne, que ele já tratou aqui, especialmente nos versos 13 ao verso 15. Como nós podemos superar o legalismo de um lado e o liberalismo associado à carne do outro lado. O caminho é ainda o da fé em Cristo para a justificação da culpa do pecado e do poder do Espírito Santo para a santificação das máculas do pecado. O caminho é da nossa fé em Jesus Cristo para a justificação da nossa culpa no pecado e também do poder do Espírito Santo para a santificação das máculas do pecado que nós carregamos e sofremos com elas. Foi importante aos Gálatas saberem que assim como a justificação é possível, não é possível pelas obras,
a santificação não pode ser alcançada pelo esforço humano. Olha o que ele diz no capítulo 3, verso 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Ele chama de insensatez, de tolice. Ele chama isso de ignorância. Pensar que podemos ser salvos pela graça de Deus e nos aperfeiçoar agora pelas obras e pelo esforço humano. Isso não é possível. A justificação não é possível pelas obras, tanto quanto a santificação não pode ser alcançada pelo esforço humano. É claro que isso não significa que um cristão seja totalmente passivo em ambos os casos, pois a resposta de fé necessária no soberano plano de Deus, é a fé em Cristo para a salvação e o Espírito prometido para a nossa santificação. Quem morreu na cruz não foi o Espírito, quem morreu na cruz foi Cristo. De maneira que, crendo em Cristo, somos justificados pela fé. E o Espírito prometido, assim quando Cristo foi assunto aos céus, Ele envia o Espírito. Para quê? Para nos consolar e nos preservar e nos guiar a toda a verdade. O Espírito é Ele quem nos preserva, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá capacidade de resistir às tentações deste mundo, nos preservando na presença de Deus. É uma obra perfeita a obra da salvação. Esta é uma verdade simples, mas ao mesmo tempo profunda e, vamos confessar, complexa na prática. Muito complexa. Porque a indisposição para atender a direção do Espírito pelo Evangelho parece ser muito mais forte do que atender às atrações e prazeres pecaminosos da nossa natureza. É verdade ou não é? A vida cristã não é simples. Se fosse, nós já estaríamos no céu. Mas enquanto estivermos neste mundo, nesse corpo corruptível, com essa natureza maculada pelo pecado, a vida cristã não é simples. Ela é complexa. E ela impõe sobre nós muitas tensões. Como eu disse, parece ser muito mais forte a nossa indisposição para obedecer a palavra de Deus do que para atender os prazeres da nossa natureza pecaminosa. Todos os crentes verdadeiros lutam contra os pecados que os assediam. Sofrem com fracassos frente a anseios sinceros pela santificação de suas vidas. Nós queremos santificar a nossa vida, nos esforçamos, mas parece que nós não conseguimos alcançar os objetivos traçados por nós mesmos. E, além disso, nós nos sentimos até desanimados quando nós vemos certas condutas por parte de irmãos da nossa igreja, até de lideranças da nossa igreja. Nós nos sentimos até desanimados. Crentes sinceros, eles lutam contra os pecados e eles sofrem esses fracassos quando os seus anseios sinceros relacionados com a sua santificação não são alcançados e muitas vezes se veem incapazes para discernir a vontade de Deus e até desanimados. As lutas são diárias e persistentes. Vamos observar o que Paulo diz no seu testemunho em Romanos capítulo 7, versos 14 ao verso 25. Eu coloquei aqui para facilitar e ganharmos tempo. Paulo diz assim, quanto ao seu próprio testemunho, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Olha como ele começa o testemunho dele, mostrando o contraste. A lei de Deus, ela é sublime, ela é espiritual, agora eu sou carne. Como que associa uma coisa com a outra? É assim que ele começa, mostrando a dificuldade que é fazer a vontade de Deus. Parece que essa indisposição da nossa carne, ela é muito maior do que o interesse sincero de obedecer à vontade de Deus. Por isso ele já começa, porque bem sabemos que a lei espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo.
porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim um pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha carne, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado ou infeliz homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Olha o testemunho que Paulo, autor da Epístola aos Gálatas, dá em outra epístola. A vida cristã não é fácil, mas nós a tornamos muito mais difícil do que naturalmente é quando desconfiamos da suficiência, expiação de Cristo e do testemunho do Evangelho da Graça. O que os crentes da Galácia estavam fazendo? Estavam perdendo a confiança na suficiência e expiação de Cristo na cruz e se apegando à segurança das suas disciplinas morais e religiosas, pensando que poderiam se tornar aceitáveis a Deus e até mesmo corrigir o seu destino eterno. Estavam fascinados com um falso evangelho, que estava sendo levado por falsos irmãos. Falsos pregadores só comunicam um falso evangelho. Falso evangelho só são comunicados por falsos pregadores. E as igrejas da Galácia passaram a desconfiar. A vida cristã já não é fácil por si só, e ainda estavam se perdendo a confiança na obra da cruz. Eles estavam se entregando abertamente ao desespero. Somente o Espírito pode nos guiar a viver a verdade de acordo com as Escrituras, não com as opiniões dos homens ou pressões da cultura. João diz no capítulo 14, verso 26, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. É a obra do Espírito Santo na vida de um cristão. Outra afirmação importante que Paulo faz é que ser guiado pelo Espírito significa que o crente não está debaixo da lei, e sim da graça. Ele diz aí no final do verso 18, sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Somos guiados pela graça, não estamos mais debaixo da lei. A graça não é uma liberdade sem lei, pois a fé nos associa a Cristo que a cumpriu totalmente. Assim, pela representação de Cristo, a lei, que antes declarava a nossa condenação, hoje declara a nossa justificação. A mesma lei, ela nos declara justificados por causa do nosso representante, que a cumpriu totalmente. Isso é graça, mas um preço foi pago, a morte de Cristo. Se somos guiados pelo Espírito, estamos livres do poder da lei. Agora, o Espírito Santo nos diz, pela palavra, o que fazer e, ao mesmo tempo, nos dá poder para obedecê-la. É o Espírito Santo. E se queremos ter vitória na nossa vida pessoal, frente a essa doutrina maravilhosa da justificação pela fé, devemos intencionalmente buscar a influência do Espírito Santo pela exposição da palavra de Deus e assim andarmos em conformidade com a fé, pois nenhum de nós se encontra debaixo da lei mais. É Cristo Jesus quem a cumpriu totalmente e por ela somos declarados justificados. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque ainda podemos abri-la, lê-la e buscar o entendimento correto dela. A Tua palavra, Senhor, é como luz diante dos nossos pés nesses dias tenebrosos. A Tua palavra é poderosa para nos santificar. A Tua palavra, Senhor, nos dá discernimento sobre o que é espiritual e o que é carnal. A Tua palavra, Senhor, ela é a revelação da Tua sabedoria, fonte inesgotável de orientações e instruções capazes de transformar o nosso viver e conformá-lo à Tua vontade. Nós somos gratos ao Senhor, pois aprove a Tua vontade em nos dar a Tua palavra,
e por ela somos, ó Deus, convencidos das verdades que o Teu Espírito nos traz neste momento. Louvado seja o Teu nome, por Jesus Cristo, o nosso mediador, e pelo Teu Espírito que nos convence dessas verdades espirituais. Guarda, Senhor, a nossa vida, livra-nos de cairmos em tentações, de sermos, ó Deus, protagonistas de escândalos neste mundo. Livra-nos, ó Deus, de nos apegar a falsas doutrinas e nos dê a capacidade de nos prevenir diante de falsos mestres. Abençoe, Senhor, o Teu povo. Santifica, Senhor, cada um dos Teus filhos e filhas. Eu rogo por cada um deles, pelos méritos do Teu Filho, por meio de quem eu oro. Amém, Senhor. Amém.